A Eu Pratico Esporte TV tem o apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, onde você mais precisa. Galindo e Gurgel, consultório odontológico. Estreia Produções, os melhores shows. Renova Clima, refrigeração. EcoPE, energia solar com quem entende, entrega e se importa. Ciro Stream, te indicando as melhores séries. E Unicom Telecom, te conectando ao que te move. Então é isso, cara. Eu tô confiante desse início do trabalho do Roger para ver algumas situações. A gente fala um pouquinho do jogo, né? Só para constar, porque ou para muita gente que não viu o jogo, né? Que eu acredito que muita gente não viu o jogo. Aí, inclusive, faltou energia, não foi? Caiu a transmissão. Enfim, a porra toda lá aconteceu. Então, muita gente não acompanhou corretamente o jogo, aquela coisa toda. Então, vamos lá. Sport 5, decisão 0. Vamos lá. Jogo que aconteceu da melhor situação que existe, porque foi um jogo que não foi interpretado como um jogo difícil, né? Também puderam. E a gente aqui não está enaltecendo, assim como a torcida do Náutico e muitos aí colocando goleou o Sport contra a base. Bicho, eu não comemoraria não, sabe? Eu acho até, sei lá, vou nem falar para ninguém se sentir ofendido, mas a mesma coisa essa goleada do Sport. O que dá para entender nessa goleada do Sport aí é que foi um jogo treino, né, com todo respeito ao pessoal do Decisão, pela qualidade, a diferença. A gente percebe muito jogo individual. E o que é um jogo individual? Isso não é bom, não? Não. A individualidade é boa para diferenciar em alguns momentos e não usar ela a todo momento, querer driblar, querer passar, não passar a bola, querer resolver. Por quê? Porque você não sabe onde o colega está. Quando você levanta a cabeça, quem joga com a cabeça baixa, ou quando você está com a cabeça alta, que você não enxerga os colegas, e é normal. Afinal de contas, é o primeiro jogo do esporte, né? Que a gente chama de profissional e não os meninos do sub-20. Então, você tem muito disso. Você percebe que os jogadores, e muitas vezes, tocavam a bola em demasia. Aliás, não tocavam a bola, driblavam em demasia, corriam muito tempo com a bola. E isso, meu irmão, cansa. Claro que cansa, porque você está em início de temporada, a musculatura toda complicada, né, para início de conversa. Então, tenho certeza que os jogadores saíram ontem cansados, satisfeitos com a vitória. E é diferente você jogar com o resultado embaixo do braço, né, que foi o caso aí. O Sport no segundo tempo. Assim, o primeiro tempo dava para perceber que a qualquer momento ia sair o gol. Só que o gol demorou para sair, né? E aí houve o que o Roger falou, né, com relação a dar esporra aí nos meninos. Tô puto, deve ter falado nessa linguagem lá com a galera. O primeiro chute do Sport, vocês viram aí, com 40 segundos, cara. Né? Aí eu vou anotando e bola na trave, alguns jogadores se sobressaíram. Eu de cara, assim, eu vou citar o Filipinho. Gostei do que foi mostrado. Precisa melhorar muito, e eu não estou dizendo aqui que o time está absoluto, que esses caras, que um grupo com 16 jogadores vai a algum lugar. E eu também não estou dizendo aqui que não vai ter contratação, né? Jogadores estão vindo, vai melhorar muito a percepção da gente fora de campo e acredito que dentro de campo, porque também não dá para afirmar nada, né? Que gol da porra. Pelo amor de Deus. Filipinho, show de bola nesse lance daí. Então, cara, não dá para afirmar nada no tocante a o que vai ser daqui para frente. Por quê? Porque o ano passado, né, e o próprio diretor financeiro rebatendo algumas perguntas, ali já o clube já estava, né? Ele disse: mas eu olhei aqui o perfil de vocês aí antes de começar os jogos e todo mundo aprovava no papel, sim, mas acontece que no campo não renderam e nem na questão dos bastidores da Ilha do Retiro. É tanto que quando eu falei aqui que tinha um ambiente A e B, e não B contra A, mas existia uns privilégios para A, uns privilégios não tem para B. Jogador assim como qualquer outro, né? E ciúme de macho é o pior que tem, já dizia para mim o meu querido, saudoso Milton Bivar. Então, cara, o Sport dá para acreditar? Acho que sim. E não tem como fazer diferente. O torcedor rubro-negro é de acreditar. À medida das vitórias, à medida desse encontro com a identidade do clube,
né, a gente vai vendo situações bem melhores aí, peculiares a o que aconteceu. Que vai acontecer, melhor dizendo. Eu peço licença aqui para vocês, porque eu vou colocar imagens da internet, tá? Portanto, pode pintar uma publicidade aí, alguma coisa, mas é porque deu um problema técnico com o material que foi enviado, pelo menos para mim deu aqui, e eu não consegui editar, não consegui fazer nada. Então, eu coloquei no time das melhores respostas do técnico do esporte, e não necessariamente das melhores perguntas. Eu vou pelas respostas. Às vezes a pergunta, o cara caminha para uma coisa que eu acho massa e a gente vai por aí para ninguém se sentir ofendido porque, não pegou a minha resposta, não sei o quê, Alessandro disse que era meu amigo, ninguém queira duvidar. Brincadeira à parte, antes de colocá-la no ar aqui, então, a gente vê as opiniões aqui dos meus queridos, e no caso Foquinha, dizendo que tem 40 likes a menos, tá? Galera, quem tá sem dar like, porra, bicho, é de graça, é só clicar, porra, na mãozinha que tá aqui embaixo, meu irmão, puta merda, pai, faz isso aí. Então, bota moral, o Fabiano Nascimento tá dizendo aqui, venham acompanhando o trabalho do Roger, 2 anos eu fui a favor da contratação dele. Fostes mesmo? Enfim, brincando, velho. Torcer pela evolução do time no comando do Roger, tá dizendo o Luiz Carlos. Ele também faz uma redação aqui agora dizendo que sei que o time de decisão é frágil, e não querendo comentar algo pela euforia da goleada, mas a impressão que o time me passou é que irão brigar bastante pelos resultados. A grosso modo sim, né? Mas isso depende de várias... Bicho, futebol é uma coisa muito complexa. Futebol é muito complexo, né? A gente percebe aí que não depende só do futebol, né? Se é que eu posso dizer assim, vocês me entendam aí. Deu um bom dia aqui, o Vando também deu bom dia. Só lembrando, galera, que vai para a tela quem é membro do canal, tá? Vamos falar do esporte, soberba está voltando. Vamos falar de soberba não, porra. Vamos falar de realidade, Foquinha. Realidade, tá? E realidade é o que a gente tá vendo agora porque senão, bicho, a gente não sai dessa, entendeu? Pelo menos eu vou por esse lado aqui. Começo animado, inclusive, ele está dizendo aqui, começo animador, mas é importante ter os pés no chão. Ainda necessitamos de contratações e de tempo para que tenhamos uma evolução. É por aí o caminho, tá bom? Vamos lá? Vamos ver então a resposta do técnico rubro-negro, inclusive começando pela resposta que ele deu para mim, tá? O técnico rubro-negro, e ele faz boa. Acho que ele estava afim de falar disso, né? E quando eu perguntei, ele disse agora ou nunca, tipo aquele negócio que tem na Globo. Vamos lá. Essa melhora, principalmente no sistema. Eu acho que individual a gente foi muito bem hoje, muito legal. Como foram feitos os gols, a nossa briga, a luta. Eu acho que tudo isso foi top. Roger, parabéns pela vitória. Obrigado. 2 curiosidades. Hoje teve tudo de bom, né? Um jogo com todo respeito à decisão, mas o adversário quase não fez nada. Aniversariante, torcida, começando a acreditar, você estreando como técnico, mas o lápis temporal do jogo contra o Náutico para agora é muito curto. Aí eu queria entender o porquê que o Sport, de repente, que inclusive está sendo na mesa redonda agora, perguntado aqui, torcida, por que esse time não entrou contra o Náutico, né? E aí o torcedor ainda pergunta, ganharia, não ganharia? Enfim, mas por que esse time não entrou contra o Náutico com pouca distância? E a segunda, a parte física. O elenco ainda não está totalmente. A gente sabe que isso vai demandar um rodízio ou preocupações a curto, médio prazo, né? De musculatura e etc. Até quando você acha que não vai ter esse perigo, né? E vai estar com o elenco mais normalizado, mais completo? Obrigado. Boa. Primeiro que eu cheguei aqui no dia 26 de dezembro. E na primeira conversa que eu tive, foi passado que a equipe principal jogaria o jogo de decisão em casa, na 4ª rodada. Então, o processo do esporte, ele precisa ser respeitado. A gente precisa entender que aonde a gente quer chegar, o que a gente quer colher é fazer uma final estadual, fazer uma final de Copa do Nordeste, subir a equipe para a Série B, e que tudo isso passa por um processo, né? Eu me apresentei com 8 atletas para treinar. 8. O Zé Roberto voltando de 13 meses e o Denis Goleiro de quase 2 anos. Então, assim, eu, Roger Silva, estou dentro do projeto que foi me apresentado, né? Tentando resgatar o clube, tentando tratar as pessoas com carinho, com respeito.
porque muito me espanta em saber que outras comissões que tiveram aqui não davam bom dia para o treinador do sub-15, do 17, do 20, e que era proibido de assistir o treino. Então, existe um processo no esporte que é muito mais longo, muito mais pesado, muito duro de se reconstruir do que apenas reconstruir o time. Existe um processo mental dentro do clube onde eu ouço diariamente assim, professor, o que a gente quer é que o senhor fique aqui 2, 3 anos, porque o senhor dá bom dia para nós. Porque eu dou bom dia, pô, tá doido. O senhor, meu pai me ensinou com 2, 3 anos a falar bom dia. Não, mas o senhor trata nós com carinho, com respeito, o senhor abraça nós, beija tudo. Pô, peraí, pô, isso aqui é minha casa também, eu amo esse clube também, pô. Assim como eu tenho carinho por outros clubes, tá? Não tô aqui, Roger, tá? Não. Eu tenho sempre grande carinho pelos clubes que passei, a maioria deles, porque eu sempre fui tratado com muito respeito. Então, existe um processo muito maior do que só atropelar as coisas e jogar um clássico porque perdeu, ia perder de 4, ia perder de 5. O processo está sendo seguido. Eu estou muito com o Ítalo, com o Breno, com o Hudson. Precisa se restabelecer aqui como fazer, não fazer por fazer. E o como fazer era a gente estrear contra a Decisão. Então, essa é uma resposta que a gente tem que dar. Era o ideal estrear hoje? Eu estou com quantos agora? 14 no grupo principal. Completaram 6 hoje da base? Então eu tenho 14 atletas hoje, certo? Se caso eu precisar trocar 10, então eu vou ter que jogar com 6 de novo do 20. E aí eu vou ser questionado de novo porque eu não joguei com o titular. É muito contraditório tudo. A gente precisa ter calma. O meu torcedor agora, torcedor que eu aprendi a amar, respeitar, que eu tenho convidado para estar aqui, que eu digo que eu sou um de vocês aqui, porque eu quero que esse time corra, brigue, porque isso é você, eu sei o que eu estou falando. Graças a Deus, a grande conquista aqui, eu fiz parte disso, eu sei como ganhou. Eu vivi o vestiário dessa vitória. A gente precisa ter calma. A gente está construindo uma equipe. Mudou muito já. Matheus, Lucas, Cadico, pagou o salário do mês antecipado. Eu preciso dizer isso para vocês. Nós perdemos 3, 4 atletas que eu liguei e os atletas disseram, prof, não dá para ir, cara. A gente ficou sabendo que eu não estava pagando. Os caras foram para outro clube e vão nos enfrentar. E agora, quando os caras assumem de agora, a gente vai pagar dentro do mês, a gente quer ser honesto, quer ser justo, quer ser diferente, e aí a gente consegue ter um Iago Felipe. A gente tira um cara da sensação, a gente ganha de 2 times da Série A. Porque o cara liga aqui e fala, parece que os caras estão sérios, estão pagando. Porra, o trabalho do Roger é legal, cara, um cara sério, quer fazer a equipe jogar. Tá vendo como se eu ficar aqui, a gente vai ficar? Tem muita coisa, cara, que a gente precisa reconstruir. Não é só o campo. Eu sei que o final de tudo é o campo. O torcedor quer um time competitivo e que ganhe título. Ok. Mas existe um processo que a gente precisa construir com muito refino, com muita paz, sabe? Sem as fortes emoções de uma vitória de 5-0. Precisa reconstruir com paz. Cara, é legal pôr o Iago Felipe para jogar no sábado? Não, não é. Por quê? Porque ele tá treinando, mas ele não tá no campo. Então, não é mais certo a gente dar mais 6, 7 dias para ele? E a gente tentar dar 20, 30 minutos na quarta e aí dar o clássico? Pô, Roger, mas você tem um risco. É assim, cara. A gente tá com 14. Benê chegando, 15. Iago, 16. Daqui a pouco tem mais 2, 3 aí que estão chegando. Agora eu não vou falar. Não. Depena você já sabe, né? Então a gente vai chegando os caras e aí vai melhorando as coisas. Então, desculpa até eu me alonguei demais nisso, mas eu acho que era importante a gente colocar as coisas assim bem do jeito que as coisas são, cara, porque o que a gente está tentando fazer aqui, e eu espero do fundo do meu coração, cara, que eu consiga estar aqui até dezembro. É um desafio. Você pode trocar treinador igual troca de roupa. A gente precisa, sabe, acreditar um pouco mais nos processos, acreditar naquilo que está sendo feito e que a gente também possa contar com o apoio de vocês, porque o clube passa por um momento extremamente delicado. A gente precisa ter um pouco de carinho, até nas escolhas. O certo era a gente jogar hoje para a gente ter mais 6 dias de treino. Então, eu treinei muito forte, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Muito forte. Sábado eu descansei, consegui treinar domingo forte, segunda um pouquinho e terça eu olhei pro jogo. A gente ganhou quase 7, 8 sessões de treino. É muita coisa, cara. A gente melhora a equipe com 8 dias de trabalho. Então é isso. Eu peço pro nosso torcedor, mais uma vez, esse carinho. Me alonguei demais, mas eu também acho que todo mundo precisa saber o que anda acontecendo no clube, para a coisa ficar clara. E dizer que a gente está tratando isso com muito carinho, com muito respeito, e é isso que a gente vai fazer até o final. Beleza? Foi? Pois é, então, dentro desse contexto aí do que ele falou, né, é bom para entender, porque ficou, esse time ganharia do Náutico, por que não jogou, e etc, etc, etc. Subliminarmente, é por aí, né, o que a gente estava defendendo essa tese. Não que, né, mesmo discordando, eu não respeito a opinião contrária, como foi aqui da bancada, né, do Kennedy e do Marcelo, antes, inclusive, da
aqui, da fala, porque eu vejo ao contrário, gente, isso é bom para trabalhar meu cérebro, antes da fala do próprio técnico, que tenho certeza que eles mudaram de opinião. Agora vai ficar aquela dúvida, né? Ganhava, empatava, perdia, poderia perder, mas eu acho que esse elenco ia se desgastar muito mais, ia prejudicar, e nós teríamos aquele empate, mas, sabe, eu acho que foi preciso colocar os meninos, e não vou por lado de expor, né? Expor é quando eu tenho, não, vamos expor aí porque eu tenho, mas eu quero. Não tenho, precisava para ter o maior lastro. Porque, para quem não lembra, a pré-temporada do Sport, claro, está sendo boa para alguma coisa, mas não está 100%, não está absoluta. Porque quando você não tem um elenco completo, que pré-temporada é essa, velho? Entendeu? Então, na medida do possível, é por isso que a gente está colocando 5-0, decisão. Porra, é a mesma coisa de vibrar, porque goleou o Sub-20 do Sport, um time profissional que subiu para a série B recentemente, com mais lastro de tempo, de treino e etc, etc, etc. Então, não dá, né? Pelo menos a minha cabeça não funciona dessa forma. Informação, eu já aproveitar que ele falou aqui de elencos, informação. O Sport está atrás de laterais direitos. O Sport está atrás de um zagueiro, tá? O Sport está atrás de atacantes, no plural, de ponta, né? Galerinha que vem pelas laterais. Até porque eu acho que tá bom, né? Tá bom aí de pessoal que tá no meio. Bora torcer que o Zé venha numa crescente, né, boa mesmo aí, que proteja não só ele, Deus o proteja, e de todos os outros aí, que ganhem confiança e bora-se embora. Volantes no plural, zagueiro, já falei, laterais e goleiro. O Sport tá atrás de um goleiro. É o que eu disse. Ontem, eu não falei disso, até peço desculpas quando tava rolando o vídeo, o Raul só foi acionado porra, eu nem lembro aqui, mas uma jogada eu lembro, que ele espalma cartão postal massa, né? Mas não dá ainda para dizer que o House é um goleiro titular do Sport. Eu não tenho essa convicção. Não é dizer que o cara não tem potência, tá? Potencialidade. Mas hoje eu não vejo ainda House como titular. É isso que eu queria dizer. Espero que ele faça por valer, né, para que a gente compre essa ideia, ou que o Sport contrate alguém e que faça o serviço aí de uma titularidade. Portanto, só para lembrar aqui, o Sport está atrás de atacantes no plural, né, de lado, de volantes, laterais direitos, zagueiros, e um goleiro, tá? Para não esquecer aqui o que eu tinha para dizer.